Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto do Rio de Janeiro. E hoje eu quero comentar algumas declarações que o nosso jogador brasileiro Rafinha deu acerca do Mundial de Clubes. Antes disso, eu quero pedir para você dar o like nesse canal, se inscrever. Estamos perto de bater a meta de 800 mil inscritos. E eu conto com você que me assiste pra caralho aí e não se inscreveu ainda, faça o favor de se inscrever nesse canal. Bom, antes de ler as declarações do Rafinha, eu quero lembrar a você que, o Barcelona não se classificou para o Mundial por causa do ranking da FIFA e da limitação de 2 equipes por país. Por quê? Se não houvesse essa limitação de 2 equipes por país, Salzburgo estaria de fora, Porto estaria de fora e Juventus estaria de fora, para dar lugar a Barcelona, Liverpool e Red Bull Leipzig. O fato do Rafinha não estar inscrito no Mundial de Clubes, ele coloca uma vantagem competitiva em seus jogadores, seus pares da seleção. E a gente vai cobrir essa vantagem bem aqui. A vantagem é, olha só, ele não está participando do Mundial de Clubes, então ele não assinou o termo de confidencialidade. Esse termo de confidencialidade basicamente se resume em: você não pode dar entrevistas criticando o Mundial de Clubes, criticando o calendário, criticando a agenda, sob a pena de você perder o seu bônus e seu time inteiro perder o bônus. Lembrando que quando um dinheiro é investido em sports washing, que é limpar a imagem de alguma pessoa, alguma instituição, algum país através do esporte, existem sim essas cláusulas. Por quê? Porque uma declaração mal dada por um peão, por um bispo, por um cavalo desse tabuleiro, uma declaração mal dada pode estragar a estratégia do rei e da rainha inteira. Analogia de xadrez. O Rafinha não assinou esse termo de confidencialidade. Okay? Você não viu nenhum jogador do Mundial, dos grandes jogadores da Europa, reclamando das coisas óbvias. Agenda, trabalhar durante o verão e os caralho a 4. Vamos ler aqui as declarações do Rafinha. E o Rafinha, duas coisas que eu aprecio muito no Rafinha. O Rafinha é um operário. Okay? Na Copa de 2022, ele jogou de lateral. Teve uma hora que ele foi colocado na lateral direita. E fez um bom papel. O Rafinha marca lateral. O Rafinha, ele se sacrificou para jogar no meio do campo do Barcelona e se deu muito bem como 10, aí depois abriu ele para ponta, se deu muito bem como ponta. Então ele é um cara que é um jogador de equipe, é um cara que se entrega e ele é um líder. E por ele ser líder, ele consegue exprimir e expressar o pensamento dos liderados dele. Okay? E existem liderados do Rafinha dentro da seleção brasileira. Okay? E meio que já dá para cruzar os dados e entender da onde vêm essas reclamações. É só você pegar a convocação do Ancelotti na última data FIFA e cruzar com quem está jogando no Mundial. Marquinhos, Beraldo, Vinícius, Rodrigo, Bremer não foi convocado, Carlos Augusto, Marquinhos, Beraldo, Carlos Augusto, Vinícius, Rodrigo, no Chelsea não tem brasileiro, no City tem o Savinho, no Bayern não tem ninguém, no Atlético de Madrid não tem ninguém, então acabou aí, é isso aí, esses são os jogadores. Algum desses abriu a boca. Okay? Algum desses abriu a boca. Benfica tem alguém? Não. Vamos lá.
Muito ruim abrir mão das férias para jogar algo que tu é obrigado. Ok? Particularmente falando, como um jogador de um clube europeu, a gente estaria de férias, né? Eu estou de férias. Eles estariam de férias. E, ó. Por exemplo, Marquinhos e Beraldo foram campeões da Champions. Nem comemoraram direito e viajaram para jogar com a seleção. Depois, foram direto para o Mundial. Eles ainda não pararam. A gente ter a obrigação de abrir mão das férias é muito complicado porque é um direito nosso. E é verdade. É um direito trabalhista desses caras, sob a lei europeia, de ter pelo menos 22 dias úteis de férias. É um bagulho assim. Acaba sendo 30 dias corridos. E muitos que estão no Mundial não vão ter. É muito ruim abrir mão das minhas férias para jogar algo que tu é obrigado. Em nenhum momento perguntaram a jogadores sobre datas, se queriam jogar. Só falam, vocês têm que ir e ponto. A gente acata ordens. A gente tem que estar lá jogando, e é verdade. Jogador de futebol é funcionário CLT e tem chefe. Ele pode ter o dinheiro que tiver, ele pode ter a força de mídia, de brand que tiver, mas ele é um súdito, ele é assalariado. Ele tem o chefe, tem que respeitar o chefe dele. Na verdade, tem dois chefes dele. É o dono do clube e o técnico. Então, ele está abaixo da hierarquia. Em nenhum momento perguntaram aos jogadores sobre datas, se queriam jogar. Só falam, você tem que ir e ponto. A gente acata ordens, a gente tem que estar lá jogando. Então, falando como um jogador de um clube europeu, ter que abrir mão das minhas férias para jogar um novo torneio é muito complicado. Eu quero lembrar que, cara, para jogar uma Copa do Mundo, você tem que abrir mão das suas férias também, Rafinha. Então, tem essa parte aí de cuidado com os seus desejos, eles podem virar realidade. Para você dar uma declaração dessa, o karma, o universo é muito poderoso para, sei lá, te tirar de uma convocação no que vem. Ou, porra, bate na madeira aí, porque o Rafinha é muito importante para nossa seleção, mas ele se lesionar 2 meses antes da Copa. Cuidado com o seu desejo, ele pode se tornar realidade. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Pessoal julga ele, mas quero ver estar trabalhando o ano todo e ter uma semana de férias e achar legal. Ah, mas ele é rico, irmão, ele tem dinheiro infinito, ok. Mas não pode usar direito por conta do trabalho dele ser esporte de alto rendimento. É isso aí. Não tem como usar esse argumento de que ele já ganha muito dinheiro, porque está no contrato dele que tem que ter um mês de férias. O Rafinha vai ter um mês de férias. Eu não sei se o reloginho do Vinícius Júnior, do Rodrigo, do Marquinhos vai completar um mês de férias se ambos os times chegarem na final. Porque tem Supercopa da Espanha, o que mais tem? Supercopa da Europa não vai ter pro Real Madrid porque não ganhou. Mas o PSG vai jogar a Supercopa da Europa, Supercopa da França. O Benfica, que eu falei no outro vídeo, eles precisam jogar a fase preliminar da Champions. Então, é uma pica aí que os clubes terão que resolver institucionalmente. Por que nenhum jogador se pronunciou igual o Rafinha se pronunciou? Existe dinheiro saudita por trás. Você olha a capa, a beira do campo, teve Bank of America e PIF. PIF é o Fundo Soberano de Investimentos do governo saudita. E a gente já fez o follow the money desse Mundial de Clubes que dá 1 bilhão, que vendeu dá 1 bilhão para os times, vendeu os direitos para a DAZN por 1 bilhão, só que o PIF, a Arábia Saudita, comprou 10% da DAZN por 1 bilhão. Aí se você vê o dinheiro vindo para cá, para cá, para cá e para cá, você vê a origem da escolha da Copa de 2034 na Arábia Saudita, mesmo não participando do rodízio. Por quê?
2026 é a CONCACAF. 2030 tem que ser Conmebol. E não é Conmebol. 2034 tem que ser Europa. Não. Porque juntaram... não, 2030 tinha que ser África. 2034 tinha que ser Conmebol. 2038, Europa. 2042 que podia voltar para a Ásia, que é a Arábia Saudita. Olha a engenharia que eles fizeram. Colocaram 2030 uma Copa na África, Marrocos, tirando da fila a Federação Africana. 2034 era para ser na América do Sul. Opa! Colocaram 3 jogos, um no Paraguai, um na Argentina e um no Uruguai. Mata Copa na América do Sul. E a última na Europa, Portugal e Espanha. Para acelerar a fila. Então, movimentos como estes, eles precisam ser orquestrados com cláusulas para os jogadores não prejudicarem aquele produto que foi vendido através de uma técnica de sports washing. Eu falei anteriormente que eu tenho contatos, e não sou nenhum desses aí, tá? É um contato só. Mas não é nenhum desses caras que eu citei, ok? Que, pra mim, antes do torneio começar, falou, ó, estão reclamando. Ninguém quer estar aqui. Estamos em ritmo de férias. Só os brasileiros dão valor a essa porra. E, claro, tem um prêmio gigantesco da FIFA, mas assim, para os jogadores que ganham mais dentro de um plantel, você tem que tirar 30% de imposto americano, porque tira na fonte, e ainda dividir igualmente entre 25 jogadores. Não é um dinheiro relevante para os caras do topo. E aí eu meio que... Porra, o Mbappé ficou 3 jogos fora por causa de uma diarreia. Você não fica 2 semanas por causa de diarreia. Ronaldo jogou uma semifinal da Copa do Mundo com uma bolha no pé sem conseguir andar. Cara, diarreia tranquilíssimo, tranquilíssimo. Dembélé tá num migué que não estreou ainda. Por quê? São esses caras que têm uns salários altíssimos. Se pegar o bicho do Mundial, dividir entre 25, tirar 30% de imposto, é um dinheiro ínfimo para ele, que para ele prefere ficar de férias. Especialmente levando-se em conta que esse cara jogou uma Euro ano passado, jogou uma... Teve nego que jogou Olimpíada no passado também. 2022 teve Copa, não teve férias. E é isso. Então, rapaziada, eu quero saber o que vocês acham aí da opinião do Rafinha. Ok? Reclamando em nome de pessoas que não podem reclamar. Ok? O Rafinha está reclamando em nome de pessoas, colegas dele, que não podem reclamar por causa dessa cláusula da FIFA. Beleza? Pode ter certeza que no vestiário os caras estão reclamando de jogar no sol, jogar nas férias, e que não vão ter os 30 dias deles de ir pra curtir Ibiza lá com a família e os caralho. Ponto e vírgula. Cara, jogador de futebol meia bomba tem muito mais do que um mês de férias. Muito mais. Jogador de futebol meia bomba, ele tem, sei lá, 1 mês e meio de férias em julho, mais 2 semanas na parada de inverno em dezembro. E toda a data FIFA, o jogador que não é bom, não é convocado, ele tem férias também. O problema é o jogador pica. Esses questionamentos são dos caras picas. Por quê? Os caras picas viajam em data FIFA. Entendeu? Então é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês em cima dessa questão do Rafinha, de que estamos começando a fase final do Mundial agora. Você viu que muitos dos estrangeiros tiraram o pé, entraram em campo com time misto. Eu mesmo vibrei muito com a vitória do meu Botafogo, só que eu entendo que o Luiz Henrique só colocou a cavalaria faltando 20 minutos para acabar. O Luiz Henrique entrou com um time misto. Um time misto, cansado, ressacado.
que dominou o Botafogo, e o Botafogo defendeu como nunca vi nenhum time defender. Talvez a Inter de 2010 contra o Barcelona, talvez o Botafogo de 2024 contra o Atlético Mineiro, mas foi uma senhora performance defensiva para o Botafogo ganhar daquele time cansado, ressacado e sem querer estar além do PSG. Bom, coloca aí nos comentários. Tamo junto, é só o começo.